Boa noite, igreja. Que prazer estar aqui de noite louvando ao Senhor através da pregação da sua palavra. É muito bom poder compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem falado ao meu coração. Gostaria de convidar os irmãos nessa noite a abrirem suas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de 8 a 33. Atos dos Apóstolos, 19, 8 ao 33. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Sevá, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário que também eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de que nossa profissão perca sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Até aqui, palavra do Senhor. Oremos.
Senhor Deus e Pai, gratos somos, Pai, pela Tua revelação na Tua palavra, que é viva e eficaz para ser transmitida, Pai, por todos os dias, em todos os tempos, Senhor. Edifica o nosso coração, edifica a nossa mente a partir da boa exposição da Tua palavra através do Teu Espírito, Senhor, que nos traz discernimento de toda a palavra falada. Que o Senhor opere em nós o entender dessa palavra, Senhor. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma tensão que perpassa toda a história cristã, que é o momento que alguém chega e anuncia a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, em uma hora, ela vai receber uma resistência velada ou uma resistência exposta. Mas toda vez que a mensagem do Evangelho vem a ser anunciada, ela recebe resistência daquele tempo. E nos tempos de Paulo, não foi muito diferente. Porque o Evangelho tem um poder vivo e eficaz de alterar qualquer estrutura do tempo que ele venha a ser pregado. O Evangelho é uma mensagem que, quando pregada, ele abala governos, ele abala estruturas econômicas, ele abala sistemas religiosos. O Evangelho possui um poder intrínseco que não permite que aquele que escute permaneça o mesmo. E esse é o poder do Evangelho que nós vemos em Paulo sendo pregado em Éfeso. Nós percebemos que quando Paulo prega essa mensagem, convincentemente, durante 3 meses, na cidade de Éfeso, a resposta do coração do povo ao Evangelho pregado por 3 meses, o texto deixa claro, convincentemente, é o endurecimento do coração. E eu acho muito interessante, quando nós vemos esse primeiro movimento do texto, que relatar o grande Paulo, versado na lei, pregando o Evangelho de forma convincente, com bons argumentos, com clareza, e mesmo assim, resultando no endurecimento do coração. Isso me lembra de um episódio muito famoso na nossa Bíblia, que é o Êxodo. Quando nós vemos o episódio de Deus fazendo sinais diante do faraó, para que o faraó viesse a libertar o povo do Egito. Nós percebemos que a dinâmica chega a ser cômica, que Deus chega no faraó, liberta o meu povo, e o texto bíblico vai falar, olha, o faraó endureceu o seu coração. Depois disso, ficam várias vezes, o faraó endurece o coração repetidas vezes, ao ponto que nós começamos a ver uma mudança na narrativa do texto. Os sinais de Deus foram negados tantas vezes, que agora é Deus quem endurece o coração do faraó. Nós percebemos que existe uma realidade em todos os tempos, que é a realidade do endurecimento do coração. Quando nós lidamos com a possibilidade do endurecimento, nós precisamos amadurecer em muito a nossa visão sobre evangelismo. A visão que nós chegamos a anunciar a palavra. Quando nós percebemos que Paulo prega por 3 meses, e o que ele faz após 3 meses pregando convincentemente, é se retirar. Paulo se retira. Paulo pregou convincentemente, entendeu que aquelas pessoas endureceram seu coração, de modo que a palavra que foi pregada naquele momento ali, não havia mais o que ser dito. Então Paulo se retira. Paulo se retira e começa a ensinar na escola de Tirano. E nós percebemos que o segundo movimento que esse texto vai fazer é que após o nome de Jesus ser pregado em toda a Ásia através de Paulo, nós chegamos no episódio dos exorcistas itinerantes. Aqueles judeus, os filhos de Seva que nós falamos antes, escutam o nome de Jesus através de Paulo e adotam esse nome em um dos seus rituais de exorcismo. Eles veem um endemoniado, observam essa pessoa e falam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Essa utilização do nome de Deus é algo que vai perpassar toda a história do cristianismo e vai chegar na gente hoje. Quantas vezes nós não observamos pessoas que não são cristãs tomando o nome de Cristo para alcançar seus fins? Eu vejo nesse texto de Paulo uma demonstração de um fenômeno que é muito comum na nossa sociedade, que é o cristianismo nominal ou o cristianismo cultural. Quando pessoas se apoderam do nome do Senhor, sem ter professado verdadeiramente a crença em Cristo, para que possam alcançar os seus fins. Então nós vemos que os filhos de Seva se aproximam do demônio e não conseguem expulsar o demônio. Eles saem envergonhados.
A fragilidade deles é revelada naquele momento. A fragilidade deles foi exposta quando professaram o nome de Cristo. E a virada que a gente tem nesse texto, eu acho muito interessante, quando nós observamos que a utilização que eles fazem do nome de Cristo é por conta daquela pregação de 3 meses que Paulo fez, que aparentemente não tinha fruto. Fez com que aqueles exorcistas se portassem ao nome de Cristo naquele momento, utilizassem naquilo. E a partir do relato da não expulsão, da má utilização do nome de Deus, nós temos uma profunda comoção que leva com que as pessoas venham a crer no nome de Cristo. Nós estamos tendo um consolo por parte de Deus. Um consolo para todos aqueles que ousaram um dia se levantar e evangelizar. O consolo de entender que a mensagem do Evangelho é muito maior do que o mensageiro. A mensagem do Evangelho, ela tem um poder nela mesma. Então, quando nós falamos, o nome de Cristo foi mal utilizado pelos exorcistas, certamente foi uma utilização vazia. Mas o Senhor utilizou aquele método vazio de exorcismo, que não foi capaz sequer de expulsar aquele demônio, para que o nome dele fosse glorificado no meio de todo aquele povo. E nós vemos esse padrão mais uma vez se repetir com a história do faraó. Nós vemos que quando Deus faz sinais, os feiticeiros do faraó replicam aqueles sinais. E nós vemos essa constante negação, endurecer do coração das pessoas. E muito diferente daqueles que se portam de forma indiscriminada diante do Evangelho, que se portam de forma desrespeitosa com a palavra. Nós temos o exemplo de Deus usando pessoas que se portam dessa forma. Pessoas as quais não têm uma moral perfeita, que não tiveram um procedimento correto e glorificando o seu próprio nome. O nome do Senhor foi engrandecido na mão dos filhos de Seva, pela pregação aparentemente infrutífera de Paulo. E nós percebemos aqui a argumentação que Paulo veio a fazer em Filipenses. Quando Paulo fala que alguns pregam a Cristo por motivos egoístas, por vaidade, buscando lucro. E Paulo, aprisionado naquele momento, olha para essa realidade e pensa: pelo menos Cristo está sendo pregado. Porque Paulo entende que a mensagem do Evangelho pregada, ela produz efeitos de arrependimento. A mensagem do Evangelho exposta por si constrói. Não que a mensagem, ela independe totalmente do mensageiro, mas ela importa totalmente para aquele que prega. Porque para aquele que prega, com motivações erradas no seu coração, essa mensagem que ele prega é a mensagem que o condena. A moralidade do pregador sempre importará, mas o Senhor usará todas as pessoas e todos os métodos para que seu propósito seja alcançado. E nós vemos isso nesse texto. E um movimento que eu acho muito interessante é que, a partir dessa conversão da Ásia, a partir da pregação de Paulo, nós observamos que não somente os corações se movem ao Evangelho, não somente as pessoas viram seu coração à palavra de Deus, mas as estruturas econômicas são abaladas pela pregação do Evangelho. É muito comum que no nosso tempo nós percebamos uma tentação em querer assimilar elementos políticos, econômicos, à mensagem do Evangelho, para que de algum modo ele tenha mais poder de mudança. E nós vemos um caminho diferente em Paulo. Nós vemos que a partir da pregação de Paulo, os ferreiros daquele tempo se reúnem debaixo da liderança de um homem chamado Demétrio, que era um homem articulado, habilidoso, que falava bem, conseguiu reunir todo o seu conselho de classe daquele tempo, todos os ferreiros, reuniu embaixo do argumento que a pregação do Evangelho foi suficiente para abalar a estrutura econômica dele, o que ele tinha como trabalho. E quando nós enfrentamos a nossa sociedade de hoje, com seus problemas políticos, com seus problemas morais, com seus problemas econômicos,
nós não podemos cair na tentação de pensar que o Evangelho é insuficiente para gerar mudança. Não é porque os problemas são políticos que a mensagem do Evangelho não mude a política. Porque a mensagem do Evangelho toca em um local que a política e a economia nunca tocarão. Ela converte o coração de pessoas. E pessoas convertidas consomem de forma diferente. Pessoas convertidas vão produzir de forma diferente. Pessoas convertidas vivem seus relacionamentos de forma diferente. E as estruturas sociais, elas são redesenhadas a partir da conversão dos corações. Nós não precisamos nos tornar grandes economistas para mudar a forma que é feito o negócio no nosso país. Nós não precisamos nos tornar políticos para mudar a forma que é pregado, a forma que é visto e vivido a moralidade nos nossos lares. É muito maior a influência desenvolvida de um pai, de uma mãe, de um marido cristão no lar, do que qualquer proposta ou projeto de poder político. É muito maior uma família na igreja todos os domingos vivendo a comunhão do que qualquer projeto econômico. Existe um poder no Evangelho, maior do que todos os poderes, porque ele é alicerçado em um local muito maior do que os projetos de relevância social, de relevância cultural. Muito maior do que alimentar o pobre, é alimentar o pobre e oferecer o Evangelho. Porque frutificar sem raiz é um fruto que morrerá. A assistência pela assistência não muda o coração das pessoas. A assistência pela assistência não muda. Nós, como cristãos, como igreja, buscarmos relevância social, queremos tocar nas grandes estruturas do país. Mas se não for para levar os valores do Evangelho, se não for realmente para levar o nome de Cristo para aquele local, o que nós queremos levar é a nossa formação, é o nosso mestrado, é o quão bom nós fazemos o nosso trabalho, é o quão bom nossas mãos trabalham. Isso é ótimo, mas isso não muda os corações. Isso não muda os corações. Isso não tem a urgência que Paulo teve. Isso não tem a urgência que Paulo teve. E os nossos corações podem cair em uma grande cilada ao observar a forma que o mundo se porta diante da igreja. A gente tem pressa porque a gente percebe quão profundo está a imoralidade na nossa sociedade. Os pais percebem o quanto sofrem em enviar um filho para a escola e não saber muitas vezes o que vai ser ensinado, em chegar em casa com assuntos que incomodam, que você não gostaria que chegasse no seu filho. Ou até mesmo você ligar a sua televisão no dia a dia e receber um tipo de conteúdo que para você não é legal. A mídia tem normalizado realmente comportamentos, atitudes e exposto coisas que antigamente não expunha. Tinha vergonha. Eu estava conversando com um amigo que eu estava estudando sobre a história do termo pornografia no geral. E o termo que nós usamos hoje para pornografia, anteriormente, vem de um texto bíblico. Ele vem da atitude de Onã, que se negava a dar filhos à sua mulher. E essa prática começou a ser conhecida como onanismo, que era a prática de você infligir prazer a si mesmo, negando prazer ao outro. E isso teve conotação negativa durante toda a história. E hoje, nós conversamos sobre isso na mídia, como uma forma de conhecimento do próprio corpo, como uma forma de prazer, como autodescoberta. Isso ganhou conotação positiva. Esse é o nosso estado. Mas algo que nós não podemos esquecer é exatamente o argumento que Atos deixa para a gente, que a maior parte do povo sequer sabia por que segurava as pedras na mão. As pessoas em bando se locomoveram atrás daquela multidão com instinto tribal, eles se assimilaram ao movimento, mas eles sequer sabiam por que carregavam pedras. Eles gritavam e gritavam, mas não sabiam por que se rebelavam. Eles não tinham a única coisa que consegue mostrar ao homem qual a sua verdadeira natureza, que é a concepção de Cristo como Deus, do Evangelho, que mostra para o homem o que ele é e o que ele não é.
A mensagem que Paulo vinha pregando, aqueles homens não compreenderam. Então eles se revoltavam, mas não conseguiam ver em seus próprios corações o motivo da revolta. Porque eles não se enxergam, eles não veem quem são. Porque não há real compreensão de quem é o homem, senão através do Evangelho. E aquela multidão com pedra na mão, ela era ignorante. Uma ignorância maior do que a burrice ou a falta de conhecimento. Essa ignorância partia do pecado. E se alguém conheceu essa ignorância de forma mais crua, foi o nosso Senhor na cruz, que viu gritos de crucifica-o, crucifica-o, e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo visualizou essa ignorância. Ele visualizou que aquelas pessoas, por mais que houvesse ódio, houvesse sangue nas mãos dela, elas não compreendiam o quão profundo era o que elas estavam fazendo. Existe uma lógica muito interessante na idolatria. Quando você está no pecado, a sua visão está obscurecida sobre quem Deus é. E você começa a buscar substitutos no lugar de Deus. Você começa a caminhar através de algo que possa suprir esse vazio. Alguns vão buscar no dinheiro, outros vão buscar na política, outros vão buscar em vários sistemas, outros vão buscar no cônjuge, outros vão buscar no filho. Em lugares bons nós conseguimos buscar ídolos, porque o coração do homem, ele é feito para adorar, e ele não cessa de adorar, cotidianamente estará adorando. E nós percebemos uma multidão de pessoas com o coração distante de Deus. Quantos ídolos estão gritando naquele coração por sacrifício? O método de adoração sempre será sacrifício. Sempre, todo ídolo que você tem na sua vida exigirá de você que você sacrifique algo. Se o seu ídolo for seu trabalho, você sacrificará o tempo com a sua família. Se o seu ídolo for sua família, talvez você nem venha no culto de domingo para ficar somente com ela. Se o seu ídolo for seu cônjuge, no momento que seu relacionamento estiver ruim, toda a sua vida ruirá. E é comum que o ídolo peça adoração. E é comum que o ídolo peça sacrifício. Mas o cristianismo, ele possui uma natureza diferente. No cristianismo, muito diferente das outras religiões, onde o homem oferece o sacrifício para se conectar com Deus. No cristianismo, o próprio Deus se oferece na cruz como sacrifício para se encontrar com o homem. O próprio Cristo, na cruz do Calvário, se oferece como sacrifício reconciliador para se reconciliar como homem. Aquele Cristo que nós vemos constantemente nas histórias se encontra com a mulher samaritana e oferece água que ela não terá mais sede, água viva. É o Cristo que se encontra martirizado, sedento. Aquele Cristo que reconcilia em seu nome todos os relacionamentos do homem com Deus, do marido com a mulher, que baliza a relação de pai e filho, é o Cristo que termina na cruz, abandonado, sem ninguém ao seu lado. Aqueles os quais havia reconciliado, aqueles os quais havia testemunhado que era a verdadeira luz, para que sejam testemunhas daquilo, o abandonaram no Calvário. O deixaram sozinho naquele momento. E mais uma vez eu imagino Cristo pensando como ele pensou daqueles que gritavam, crucificam. Pai, perdoa, perdoa. E eu vejo isso na história de Paulo, quando Paulo no fim da sua vida é levado a julgamento. Ele pensa na Epístola a Timóteo, ele fala que isso não lhe seja imputado como justiça, o abandono que ele sofre diante do tribunal. Os discípulos de Cristo vivem uma tensão entre a nossa relação com a sociedade e a relação que Cristo espera que nós tenhamos com Ele. O padrão que Cristo colocou para que sigamos, o padrão que Cristo colocou para que nós sejamos, entrará em conflito muitas vezes com aqueles que nós cuidamos e amamos. Cristo foi abandonado por aqueles que Ele mais amou, por aqueles que Ele mais dedicou o tempo. Mas perdoou. Se portou de forma a não desejar que aquelas pessoas que Ele considerou ignorantes naquele momento, que ignorou, que não entendiam o tamanho da maldade que estavam a fazer,
ele clamou em perdão. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para os nossos irmãos, nós podemos olhar e falar: já tentei tantas vezes pregar o evangelho para ele, eu já tentei tantas vezes trazer essa pessoa para a igreja, eu já tentei tanto, mais tanto, e parece que não tem jeito. A palavra de Deus, a mensagem do evangelho, ela possui poder para mudar qualquer estrutura pecaminosa. Ela possui o poder para mudar os corações. Ela possui o poder para verdadeiramente mudar as pessoas. Enquanto nós, como igreja, tivermos a concepção de que tudo que nós temos e de que tudo que nós precisamos para nos portar diante do mundo é a encarnação da palavra de Deus, a imitação de Cristo através do evangelho, é o imitar de Cristo, nós conseguiremos tocar nesse mundo o que nenhum profissional conseguirá tocar, o que nenhum político conseguirá tocar, o que nenhuma pauta social conseguirá tocar: o coração da pessoa. Que nós tenhamos realmente essa consciência, porque o preço que foi pago para o Senhor foi muito custoso. Foi a vida do seu próprio Filho na cruz. Foi a vida de Cristo, Deus, no Calvário, pelos nossos pecados. Aquele que não havia pecado algum, morre para que nós, que merecíamos estar naquele lugar, sejamos reconciliados através do seu sangue. Nenhum tipo de discurso que o povo daquele tempo desejava poderia propiciar liberdade tão grande, tamanha, quanto a liberdade propiciada por Cristo através do seu sacrifício. Cristo poderia ter vindo naquele tempo e oferecido vários tipos de liberdade. O povo judeu naquele tempo se encontrava cativo do Império Romano. Nós tínhamos um povo que estava experimentando opressão política. E a esperança daquele povo era que quando Cristo viesse, ele libertasse do cativeiro político. Libertasse eles da opressão de outro povo que estava sobre ele. Eles esperavam que viesse um Messias que libertasse da opressão política, da opressão econômica, dos fortes tributos, dos fortes impostos. Diferente de todas as expectativas, Cristo traz para eles a noção que a necessidade que eles possuíam era muito mais profunda do que uma conversão da sua situação político-econômica. Ele traz um profundo entendimento acerca da natureza humana. Que o coração humano, por mais que seja saciado, libertado da miséria, da pobreza, da fome, da dor, seja libertado de deficiências, seja libertado de tudo, mas não for verdadeiramente libertado do pecado, ele continuará cativo dia após dia. Cristo curou, libertou, alimentou. E muitos não se converteram. Cristo foi seguido por milhares, por multidões. O problema é que as multidões não tinham rosto. Uma multidão não se compromete. Uma multidão te segue, mas uma multidão não tem cara. Nós, como seguidores de Cristo, precisamos ter um rosto reconhecível. O rosto do nosso Senhor. Nós precisamos transparecer quando olhados. Não uma multidão sem forma. Não um ponto cinza no meio de tantos na sociedade. Nós precisamos transparecer as marcas de Cristo. O rosto de Cristo. Precisam olhar para nós enquanto igreja e acreditar que toda essa mensagem pregada, que todo o amor de Cristo descrito no Evangelho é possível a partir do momento que eles olham o testemunho da nossa vida. A partir do momento que em nossa vida nós temos encarnados, marcados em nossos braços, em nossos pulsos, as marcas de Cristo, nós sofremos e completamos em nosso corpo o sofrimento de Cristo Jesus. Que quando olham para nós, eles conseguem entender que é a história de um homem morrendo na cruz do Calvário, pelo pecado de todos, há 2000 anos atrás, é verdade. É verdade porque nós encarnamos essa verdade. É verdade porque nós perdoamos aqueles que nos ofendem. É verdade porque nós estendemos a mão. É verdade porque nós cuidamos do pobre e da viúva. É verdade porque nós nos dedicamos de forma tão irracional a esse mundo que nós perdemos, deixamos de ganhar, que nós recusamos, que nós damos passos atrás. Que eles compreendem que não é racional a nossa renúncia. Ninguém crê em algo, como Paulo falaria, né? Na loucura dessa mensagem, da ressurreição e da morte de Deus, senão pelos aqueles que vieram ser testemunhas da luz. Senão por nós. Como crerão
Como crerão se ao olhar para nós veio uma massa cinza, sem rosto? Como crerão? Então eu gostaria de te convidar nessa noite a colocar diante de Deus o seu coração realmente desejoso de não ser mais uma pessoa caminhando na sociedade atrás das mesmas coisas. Um bom emprego, um bom trabalho, uma boa casa, bons móveis, uma boa televisão. Não viver nesse mundo de modo que o que só importa é o materialismo dessa vida. De modo que o que só importa é o que nós vamos construir e perecer. Quero convidar que nós tenhamos realmente um realinhamento nos nossos corações acerca do que realmente importa. O que realmente importa para Cristo. O que realmente importa para Deus. É a forma que eu lido com a minha família. É a forma que eu trato meu filho. É a forma que eu lido com aquele que ninguém enxerga. É a forma que eu lido com aquele que todos enxergam. É não fazendo acepção de ninguém. É olhando para todos os olhos coberto, com o meu olhar coberto pela graça do Evangelho. Olhando para todas as coisas com o olhar de quem deseja ardentemente vivenciar a realidade do reino de Deus. Desejar ardentemente que o reino de Deus venha. Viver apressando a vinda do reino, praticando aquilo que virá a ser consumado no fim dos tempos hoje. Se no fim dos tempos Cristo enxugará de todo olho, toda lágrima e não haverá mais dor, o que nos impede hoje que nós enxuguemos a lágrima do olho do nosso irmão, que nós consolemos aqueles que precisam de consolo, que nós alimentemos e cuidemos do órfão e da viúva, que nós realmente nos comprometamos com a mensagem, a única mensagem que realmente muda os corações.